queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, antes do estudo, eu gostaria de passar a programação semanal dos estudos da casa. Toda segunda-feira às 19 horas nós temos Palavras de Vida Eterna. Toda terça também às 19, uma palestra aberta. Às quartas-feiras, às 19, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo após esse estudo, na quarta, às 20 horas, temos o estudo de perguntas e respostas. Sexta-feira, às 19, Filosofia Espírita. Sábado, às 14 horas, estudo avançado da doutrina espírita. E domingo, às 8h30, o estudo do livro No Mundo Maior. Hoje, nós seguimos com o estudo do Evangelho, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No item 14, a benevolência. Há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração, por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres. Esses desesperados do mundo, mas recompensados por Deus, se sabem aceitar suas misérias sem murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras, de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Trabalham depressa, depressa. Os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas vêm se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nas criancinhas, que neste inverno terão frio e fome. Mas, paciência, pobres mulheres, Deus inspirou as mulheres mais afortunadas que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo, Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, e vós que sofreis, então, vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras, que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim. E vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento, vejo as comunicações dos bons espíritos lhe chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte desta sociedade trazem também seu concurso.
fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela, que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Cáritas, Leão, 1861. E para nos auxiliar no estudo de hoje, nós contamos com a ajuda do nosso querido amigo e facilitador, Ives Facuri. Um ótimo estudo a todos. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas também, que depois vão nos acompanhar pela internet. É uma satisfação para a gente estar aqui novamente estudando o Evangelho, capítulo 13. Em especial aí essa lição intitulada Benevolência, né? E nessa mensagem é bem claro que a espiritualidade busca exaltar aquelas trabalhadoras humildes, né? Que teciam roupas para aquelas pessoas que passavam frio de maneira anônima, né? Numa França que ainda não tinha se construído como potência mundial, né? E que tinham muitos moradores vivendo em situação precária pelas ruas de Paris, de Lyon, no caso, onde foi psicografada essa mensagem aí. Então, essas trabalhadoras anônimas, né, que teciam para corpos que sentiam frio nas ruas, foram elas a imagem que a espiritualidade escolheu para poder estar exaltando como símbolo da caridade. Por que a espiritualidade escolheu essas costureiras anônimas que ali tecem para poder depois socorrer as pessoas com frio? Porque a caridade ela não precisa aparecer. Então essa é uma leitura inicial que a gente faz dessa lição intitulada Benevolência, que a espiritualidade ela já passa um recado para nós, que essas costureiras, essas trabalhadoras, elas exerciam verdadeiramente a caridade. Por quê? Porque lá dentro da sua confecção, dentro do seu quarto, elas estavam tecendo, longe dos holofotes, se desdobrando física e mentalmente para poder produzir agasalhos e roupas de frio para quem passavam frio, e diante dos olhos de Deus, possuíam cada uma delas um mérito extraordinário, justamente porque quanto mais a caridade ela se torna anônima, mais aquele que está exercendo cresce no mérito. E por que eu digo isso? Porque a caridade que ela fica exibida aos holofotes, ela gera em contrapartida da sociedade um reconhecimento para aquele que está sendo caridoso. Ou seja, todo mundo que é fotografado fazendo bem tem o aplauso das pessoas. Todo mundo que é fotografado fazendo bem tem a admiração da sociedade que, de certa forma, observa aquele ato, né? E não é nenhum erro aplaudir. E não é nenhum equívoco a gente, de certa forma, exaltar determinadas ações que são ações nobres. O problema é que quando aquele que está exercendo a caridade recebe uma contrapartida no sentido de um afago afetivo, no sentido de uma admiração da sociedade, ele acaba tendo, por recompensa, um reconhecimento social. Tá certo? E isso pode, de maneira muito perigosa, contaminar a própria ação. Porque aí chega um momento em que, de uma maneira quase que inconsciente, a pessoa, para fazer o bem, ela vai precisar do aplauso. Ela pode se tornar extremamente carente daquele reconhecimento. Então, quando a espiritualidade ela usa a mensagem dessas costureiras que fazem roupa para as pessoas com frio, na verdade, a simbologia que ela tá querendo, que os espíritos estão querendo passar para nós é o seguinte: fazer o bem não precisa de holofote, não precisa de testemunha,
Porque a verdadeira prática da caridade, ela é uma prática que nós prestamos conta para a própria consciência. A nossa própria consciência que muitas vezes se encontra em débito, em função do nosso mau comportamento nessa ou em outras existências. Então, nesse sentido, a única prestação de conta que nós devemos fazer é para a nossa própria consciência, para nós mesmos. No sentido da gente poder ir para casa tranquilo depois de um trabalho voluntário que a gente fez, que a gente exerceu. Então, essa sensação de alívio consciencial, essa sensação não tem preço. E essa sensação, na verdade, é o aplauso de Deus para você. Entende? Então, existe aquela satisfação, que é a satisfação do reconhecimento social, do status. E tem aquela satisfação que é do alívio pessoal. Um alívio em que você, diante da sua própria consciência, você se sente bem depois de um dia de serviço prestado. Esse se sentir bem é o único aplauso que nós deveríamos buscar. Porque esse aplauso, ele é o aplauso de Deus para conosco. Por quê? Porque ele é o aplauso da consciência tranquila. E nós estudamos na pergunta 619, né? 619 do Livro dos Espíritos, que as leis de Deus estão na nossa consciência, né? Ou seja, cada um de nós tem um pedacinho de Deus manifesto em forma de lei dentro de nós mesmos, que é a nossa própria consciência. O que é a consciência? A consciência é, de certa forma, um fiscal interno que a gente tem do nosso comportamento. Todo mundo tem um fiscal interno, todo mundo tem um juiz dentro de si. Né? É um juiz que vai avaliar as suas ações. É um juiz que vai avaliar até os seus pensamentos. Vocês já notaram que engraçado? Às vezes a gente está pensando numa coisa e parece que tem uma outra instância dos nossos próprios pensamentos que está avaliando os nossos pensamentos. É como se fossem dois pensamentos simultâneos. Né? Todo mundo, só para mim não achar que eu sou doido, todo mundo é assim, né? Então, são dois pensamentos simultâneos. Qual que é esse segundo pensamento que avalia o seu pensamento? O pensamento que avalia o seu pensamento se chama consciência. Consciência. Então, a gente pode se sentir culpado, por exemplo, né, por pensar algo extremamente negativo e ser avaliado de uma maneira reprobatória pela nossa própria consciência. Então, essa instância que existe dentro de nós, que é o nosso fiscal, que é o nosso juiz, é a ela que nós deveríamos buscar agradar. Quando o movimento é nesse sentido, a gente começa a desenvolver em nós uma estruturação daquilo que a gente pode considerar como sendo verdadeira caridade. Porque quando a gente foge desse tipo de conduta, né, e busca fazer o bem por outras razões, muitas vezes o nosso bem pode estar sendo feito por egoísmo, inclusive. Né? Então, eu costumo dizer, quando o tema me proporciona esse tipo de reflexão, que o bem, fazer o bem, pode ter inúmeras causas, né? Pode ter inúmeras causas. E por que a gente tem que questionar as causas? Para a gente não perder o mérito daquilo que a gente está fazendo. Então, por que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? É uma pergunta fundamental. Né? Por que eu estou fazendo isso? Porque essa pergunta vai, de certa forma, funcionar para a gente como uma espécie de antídoto de não fazer o bem por egoísmo. Né? Não fazer o bem por egoísmo. Porque a gente tem que lembrar que fazer o bem não significa ser bom. Existe uma diferença absurda entre ser bom e fazer o bem. Sabia disso? Existe uma diferença muito grande. A gente confunde as duas coisas. A gente equivocadamente acha que quem às vezes faz o bem é bom, e não necessariamente. Às vezes aquele que está fazendo o bem está correndo atrás de desenvolver uma bondade que ainda não tem. Né? Então eu me coloco nesse time. Eu me coloco no time de uma pessoa que se reconhece, que ainda não é uma pessoa boa, ainda é uma pessoa cheia de egoísmo, cheia de imperfeição, cheia de defeito, e todo o trabalho que eu me entrego é um trabalho no sentido assim, de buscar filtrar tudo isso.
filtrar tudo isso que eu considero que são impurezas íntimas que eu carrego, impurezas íntimas que a minha consciência reprova, e que eu só vou poder filtrar tudo isso aí através do trabalho. Então é uma forma que eu tenho de poder lidar com os monstrinhos que eu trago dentro de mim. E cada um tem uma forma diferente. Mas a forma da caridade, a espiritualidade coloca para nós como sendo uma forma infalível, uma forma fundamental. Mas a gente precisa saber fazer. Porque no saber fazer é que a gente vai conseguir atingir os objetivos, para que depois a gente não seja frustrado em algum momento da vida diante de nós mesmos, né? Quando a gente for ter aquela confrontação com a consciência, de ter perdido o mérito de tudo aquilo que a gente fez em função de já ter recebido a nossa recompensa, ou em função de ter feito o bem por egoísmo apenas. Tá? É claro que o bem pelo bem, por si só, ele tem um mérito próprio. Mas a gente podia extrair muito mais riquezas disso se a gente soubesse como fazer, né? E eu passar umas dicas para vocês aqui, 3, que eu achei aqui que eu considero fundamental, de como não fazer o bem por egoísmo e de o que é fazer o bem por egoísmo. Fazer o bem por egoísmo, primeiramente, é quando a gente espera um retorno daquele que a gente está beneficiando. Vocês já viram situação assim? Às vezes a pessoa faz o bem para outra, mas de certa forma ela espera uma pontinha de reconhecimento. Ela espera que a pessoa fique ali com uma dívida de gratidão para com ela. Tá? Ela faz o bem de uma maneira interessada. Ou seja, ela está fazendo o bem, mas ela quer uma contrapartida da própria pessoa que ela está fazendo o bem. Né? Porque não raro ela pode até jogar na cara. Poxa, mas te fiz lá atrás, agora eu estou precisando e tudo mais. Então, quer dizer, é aquele bem condicionado, é aquele bem que você fez por egoísmo. Na verdade, não foi bem um bem que você fez. Na verdade, foi uma troca. É uma relação de troca. Eu estou te dando esse benefício aqui, mas tem toda essa cartilha aqui para você poder cumprir. Né? Tem tudo isso aqui também para você fazer, é a sua parte, é a contrapartida. Então, quando isso acontece, o seu bem já foi condicionado. Tá? Então, eu vou fazer o bem, mas eu quero que a pessoa ali, que eu vou precisar dela, com certeza, aqui já ficou uma dívida de gratidão plantada, e ali, quando eu precisar, quando eu solicitar, ela vai ficar sem jeito de negar. Pronto, gente. Eu não preciso nem dizer que o mérito da sua ação espontânea você já comprometeu. Então, essa é uma forma. A segunda forma é quando a gente não deseja uma contrapartida do próprio beneficiado, mas a gente espera uma contrapartida social. É aquilo que eu falei inicialmente. Ou seja, eu não aguento fazer o bem de uma forma que a sua mão direita não saiba o que a esquerda ofereceu, que é o capítulo que é o título que dá o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu preciso de divulgar bastante aquilo ali. Né? Então é a pessoa que faz aquilo ali e faz vídeo em cima de um benefício que está fazendo e faz... Eu não estou criticando nenhum trabalho, tá? Porque existem casos, só para fazer um parêntese aqui, existem casos que o trabalho a ser divulgado ele é necessário, por quê? Para chamar doação que enriqueça o próprio trabalho. Tá? Então não é nenhuma crítica ao Centro Espírita aqui, Jesus de Nazaré, por exemplo. Né? Por quê? Porque isso aqui precisa ser divulgado. Por quê? Porque a sociedade, em percebendo que um trabalho está sendo bem feito aqui, fala assim, não, por que eu não vou mandar um saco de arroz para lá? Olha o trabalho bacana. Então, existe isso em que a divulgação ajuda. Aonde que a divulgação prejudica? Quando uma personalidade busca aparecer por trás do trabalho. Aqui não é a personalidade de ninguém, aqui é a instituição que aparece. Entende? Agora, quando já aparece o fulano de tal, aí eu já começo a ficar com o pé atrás. Quando uma personalidade começa a aparecer demais, eu já... E aí vocês não duvidem, gente. Eu já vi muito caso assim. Pessoa está lá fazendo vídeo, está lá fazendo... De repente, candidata a algum cargo político. Eu já presenciei tudo isso. Tá? A pessoa faz vídeo, indignado...
toda cesta básica é muito fotografada, é muito divulgada nas redes sociais, e isso e aquilo. De repente está lá o númerozinho dele lá para vereador na época de campanha. Então você vê, poxa, isso aqui não foi tão espontâneo assim. Não foi. Isso leva a gente a pensar, tá, gente? Não estou falando que no coração, não estou julgando o coração de quem está fazendo isso, mas leva a gente a pensar dessa forma. Então, todo bem que busca se exibir, né, é o marketing da caridade. Né? Todo marketing da caridade, de certa forma, faz com que a pessoa, de certa forma, através do reconhecimento social, ela comprometa o seu mérito que ela podia estar extraindo daquela ação. Tá? Então, a gente, nesse sentido, é um bem por egoísmo. Concordam? É um bem por egoísmo. E a terceira forma de você fazer o bem por egoísmo é quando você faz o bem e você fica olhando para Deus, como se fosse assim, olha, eu estou fazendo o bem aqui, mas, de certa forma, Deus está anotando na cadernetinha dele, né? E eu quero que a minha vida se desentrave em determinado aspecto. Então, quer dizer, é uma conversa com Deus, no sentido assim, eu quero ter que, de certa forma, resolver esse problema aqui, então, ó Senhor, você vai anotando isso daqui, porque eu estou fazendo, tá? Né? Às vezes é até um benefício depois da morte, a pessoa fica com medo de morrer e se dar mal no mundo espiritual, dá de cara lá com umbral, né? E aí esse medo de dar de cara com umbral para nós vai fazer com que a pessoa faça o bem para que possa adquirir um mérito. É uma espécie de barganha, só que com Deus. O primeiro exemplo que eu dei é uma espécie de barganha com a pessoa que você está beneficiando. Esse terceiro exemplo é uma barganha que você faz com Deus. E é difícil a gente não barganhar com Deus, gente. É difícil. A gente está, vira e mexe aí, barganhando com Deus, por quê? Porque a nossa espiritualidade, ela ainda é uma espiritualidade infantilizada. É preciso amadurecer a forma como que a gente encara o que seja espiritualidade, o que seja religiosidade. Né? E quando a gente vai amadurecendo, esses tipos de bem que a gente se propõe a fazer por egoísmo, eles passam a ser dissolvidos em função daquele benefício espontâneo que é o bem sem nenhum questionamento, é o bem que nasce do coração. Né? O bem espontâneo. É o bem espontâneo que não espera nada em troca. Quando chega nesse nível, aí pronto, aí é a caridade que você está fazendo. Já não é mais o exercício no bem, já não é mais a benevolência, já é a caridade. A caridade que a gente pode distinguir em duas formas de caridade, como apresenta o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é a caridade material, e aqui a gente só está falando de caridade material, mas existe uma outra forma de caridade, que é a caridade moral. Tá? Então, até agora eu falei do quê? Da caridade material, que ela é super importante. Agora eu vou falar de outra, que é a caridade moral. A caridade moral, ela se constitui no quê? Ela se constitui em você ter paciência, basicamente, com as imperfeições alheias. Essa é a caridade moral. É a caridade que você tem na forma de um aconselhamento que você dá para alguma pessoa que está precisando. É aquela injeção de ânimo que você dá, sem julgamento nenhum. Então, é esse tipo de caridade, é claro que a pessoa tem que estar aberta para isso. Tá? Jesus mesmo recomenda você não atirar pérola aos porcos, mesmo porque isso aí pode se voltar até mesmo contra você. Então, se a pessoa oferece uma abertura para receber e você tem determinado esclarecimento a mais, por que não interferir de uma maneira moral? Né? Então, a caridade moral é o entendimento. A caridade moral é saber que nem todo mundo pensa como você, e você vai ter que aprender a conviver com a diferença. Sabia que conviver com a diferença é uma caridade moral extraordinária que poucos de nós conseguem viver com sabedoria? A pessoa que pensa diferente de você e que discorda de tudo que a gente acha que é inimigo, e muitas vezes não é inimigo, ela só pensa diferente de você, né? Ela só tem outros hábitos que você, outros gostos, mas não é seu inimigo. A gente não precisa confundir as outras coisas de que o diferente de nós é nosso inimigo. Não, não é nosso inimigo. O diferente de nós é diferente de nós.
ponto. Aprender a conviver com essa diferença, né, na forma de pensar, em gostos de toda a ordem, né, desde o gosto musical até a preferência política, né, apesar de ser difícil, apesar de toda essa diferença, você aprender a conviver pacificamente é uma caridade moral que você faz. E essa caridade moral é algo que te engrandece de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque quando nós não aprendemos a conviver com isso, a gente vai se isolando apenas em grupos concordantes conosco. Aí a gente entra naquelas chamadas bolhas. E bolha nenhuma gera crescimento para nós, sabia? Toda bolha, ela, de certa forma, ela apequena a sua inteligência. A pequena inteligência. Toda bolha, a pequena inteligência. Toda bolha apequena a sua capacidade de desenvolvimento moral. Então, quanto mais você conseguir furar a bolha, que é uma tendência natural da gente buscar conviver com aqueles que se encontram em sintonia conosco. Mas eu digo furar a bolha no sentido assim, de você aprender a conviver bem com a diferença, de forma daquilo não te descompensar interiormente, não te afetar negativamente, no sentido de despertar em você uma intolerância ao outro que acaba reverberando em agressão ao outro muitas das vezes. Então a caridade moral é uma caridade que ela começa pelo entendimento. O entendimento da caridade moral, o entendimento que aquela pessoa tem uma história completamente diferente da sua, né? O entendimento de que muitas vezes aquela pessoa não recebeu a mesma gama de informação que você recebeu ao longo do tempo. Às vezes aquela pessoa não teve o mesmo carinho paterno e materno que você teve. Sabia que isso tem uma diferença extraordinária, né, para a vida de todos nós? Né? Até que ponto foi o carinho que aquela pessoa recebeu da mãe e do pai quando ela estava criança ali na formação da personalidade? Isso aí tem o poder de devastar a vida da pessoa para sempre nessa existência. Né? Dependendo do regime educacional que a pessoa passou, né, ela vai se tornar uma pessoa totalmente moldada pelaquilo. Uma pessoa que viveu em clima de violência, por exemplo, em clima de abuso de todas as ordens, em clima de vício e tudo mais. É claro que a gente pode esperar, a menos que seja um espírito muito evoluído, que já tenha superado todas as questões de influência do meio, a gente sabe que a maioria não é assim, a pessoa vai ter o seu psiquismo, a sua vida mental totalmente afetada e moldada pelo aquele tipo de experiência. E nem todo mundo busca uma terapia, muitas vezes, para corrigir uma marca que ficou da infância. Né? Então, às vezes, você está convivendo com uma pessoa, né, e você não sabe do histórico dela lá de trás. Você está vendo ali a ponta do iceberg. Toda a nossa convivência social é uma forma de convivência em contato com a ponta do iceberg de cada um. Por isso que é complicado a gente poder, de certa forma, ser uma pessoa mais incisiva, mais violenta, porque você está vendo a ponta do iceberg. Né? A parte que a gente mostra na convivência social é uma parte pequenininha da nossa história, muito pequena, que não dá para ninguém fazer uma avaliação precisa, né, do tipo de personalidade que eu sou ou que você é, a partir daquela pontinha que você está percebendo. Porque a maior parte daquela montanha, iceberg é uma montanha marinha, né? A maior parte daquela montanha marinha está submersa. É aquilo que você não consegue acessar. Dessa existência, se falar de existências passadas, de reencarnações, mais ainda. Eu estou falando só dessa existência. Por que a gente precisa ter caridade moral? Porque o entendimento de que a gente está percebendo a pontinha do iceberg das pessoas é fundamental para você virar assim. E eu estou falando isso para mim, tá, gente? Não é para ninguém, não. Eu estou falando isso primeiramente para mim mesmo. Então, se você está vendo aquela pontinha ali, você já faz exercício de que aquilo é alguma pontinha, às vezes você não vai dar uma resposta agressiva por um comportamento que você não concordou, você vai relevar.
Que às vezes aquela pessoa é absolutamente infeliz, tem todo um histórico de agressão, de abuso por trás do psiquismo e que você não está percebendo. Então, a caridade moral, ela parte desse entendimento, tá, gente? É uma caridade que ela é muito mais difícil do que a caridade material. Tá? Eu não estou fazendo aqui um balanço, mas se a gente for parar para analisar, você dá uma esmola, você dá alguma coisa material, é muito mais fácil do que essa segunda caridade que eu estou citando para vocês aqui agora. Você ter paciência, por exemplo, dentro de casa, com um familiar ali que toma uma atitude que você não concordou, ou pisou no seu calo ali, de uma maneira simbólica ali, você ser agressivo dentro de casa, é coisa que realmente é muito mais difícil do que, às vezes, você dar um benefício material para alguém. Então, essa caridade moral deveria ser a nossa prioridade, caridade moral, porque ela tem a ver com o desenvolvimento das nossas qualidades morais, do nosso aspecto mais humano em contato com as outras pessoas e em contato com a diferença. Né? Então, você conseguir sobreviver moralmente no mundo de hoje, por exemplo, com tanto acirramento de ânimos, né? com tanta diferença à mostra em todos os níveis da convivência social, é um desafio para todos nós, mas a vantagem que eu costumo dizer que a gente tem é um roteiro seguro que o Evangelho de Jesus nos traz, explicado à luz da doutrina espírita, que nos apresenta de maneira cristalina algumas diretrizes que não tem como errar, né? Não tem como errar no sentido assim, de não tem como não saber o que fazer em determinadas ocasiões. A gente sempre sabe, nem sempre a gente consegue, mas aquele roteiro do que fazer, de certa forma, todo esse conhecimento espírita que a gente recebe num contato com o estudo do Evangelho, a gente acaba sabendo o que fazer. Mas o que é mais frustrante para nós é muitas vezes não corresponder no sentido de conseguir fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. Então aí entra a questão da frustração de não corresponder ao conhecimento. Mas é um exercício diário. Não precisa haver um martírio psicológico no sentido de uma cobrança, de viver aquilo que ainda nós não conseguimos viver, mas todos nós já somos capazes de dar o primeiro passo dentro do nível de consciência que a gente já se encontra, a fim de que a gente possa, de certa forma, fazer jus, corresponder aos benefícios recebidos. Porque vocês sabem que quanto mais entendimento o indivíduo desenvolve em si, maior a carga de responsabilidade que vem atrelado, né? Então, toda vez que a pessoa toma contato com o conhecimento mais complexo da vida sobre as questões morais, mais a responsabilidade de corresponder àqueles ensinamentos ela vai ter, porque ela já muitas vezes tem informações que outras pessoas não têm. Então, com isso também vem uma carga de responsabilidade. Aí muitos vão poder até dizer assim, então eu não vou querer saber de nada, né? Se a quem mais for dado, mais será cobrado, segundo a afirmativa de Jesus, então eu não vou querer saber de nada, porque aí não aumenta a minha responsabilidade, e aí eu fico bem como que eu realmente estou. Né? Só que Jesus ele tem uma outra fala, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: aquele que mais tiver, mais ainda lhe será dado. Ou seja, ele fala primeiro que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Mas, num segundo momento, ele fala: aquele que mais tiver, mais ainda lhe será dado. Por que Jesus diz isso? Porque aquele que ele é dotado de conhecimento, ele está menos suscetível a passar pelos dissabores da vida, em função da luz que ele já acendeu no seu interior, do que muitas vezes aquele que se encontra perdido por não entender profundamente determinados processos da vida. Como, por exemplo, a perda de um ente querido. Vamos só dar um exemplo. Quem vai encontrar um maior desafio diante da perda de um ente querido? Aquele que já tem um conhecimento profundo de que a vida continua, através de toda a filosofia que a doutrina espírita nos passa, ou aquele que não tem conhecimento absolutamente de nada das questões para além da vida física.
é lógico que aquele que tem conhecimento, ele vai estar muito mais forte em lidar com determinadas adversidades da vida do que aquele que não tem. Então é por isso que Jesus ele fala, aquele que mais tiver, mais ainda lhe será dado. Porque diante das provações, o entendimento vai responder para aquele que conhece o porquê das coisas. E quando a gente entende o porquê das coisas, muitas vezes não diminui a dor, mas faz com que você a supere muito mais rápido. Faz com que você saia daquele poço que muitas vezes você entrou pelos desafios da vida de maneira muito mais rápida. Por quê? Porque o conhecimento das causas dos nossos sofrimentos já faz parte de você. Já faz parte da sua realidade. Então, toda vez que a gente conhece o porquê dos acontecimentos, num sentido que pode ser causas atuais das aflições ou causas anteriores das aflições, como coloca também o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, toda vez que a gente conhece as causas atuais ou anteriores das aflições, a gente consegue superar com muito mais facilidade. O conhecimento do porquê é de fundamental importância para a gente superar. Tanto é assim que muitas pessoas buscam o centro espírita em busca de respostas mesmo. Pela dor que está passando, pelo drama existencial que vem atravessando e não se sentiu satisfeito com outras respostas. Não se sentiu satisfeito com outras explicações. Então, essa ânsia pelas causas, que de certa forma encontram uma resposta cabível para os nossos anseios, nos tranquiliza e nos dá uma força maior para lidar com os problemas da vida. Poxa, agora eu tenho o entendimento do porquê das situações. Né? Então isso aí faz com que a gente tenha um maior ânimo, né? A gente tenha um maior apetite para poder estar superando todas essas situações. Então, esse entendimento, gente, faz com que a gente, de certa forma, desperte para uma serenidade perante a vida, né? De forma a não perder a nossa oportunidade existencial. Então, a grande ferramenta que o Espiritismo representa para nós é dar sentido a muitas questões e a explicar o porquê de determinadas situações para poder aliviar as nossas dores. É por isso que o Espiritismo ele é conhecido como sendo o Consolador Prometido. Né? O Consolador Prometido. Então, o entendimento da lição da noite, né, nesses minutos finais aí, a gente está chegando no fim da exposição, eu espero que tenha ficado claro, dentro da proposta que o Evangelho nos colocou, que a benevolência ela parte de tudo isso que eu falei. É claro que aqui a gente tem alguns minutinhos para explicar, e tudo fica em forma de introdução, tá, gente? Isso é uma introdução ao assunto, é um aprofundamento do assunto, só vai vir diante do contato de vocês com o próprio Evangelho. Tá? Mas isso aqui serve como sendo uma introdução, um convite a um entendimento da mensagem que nos foi colocada na noite de hoje. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que tenha gerado algum benefício, ainda que mínimo, para todos vocês que me emprestaram atenção por esses minutos. Né? Desejo a todos muita paz e até a próxima.